Que bom ter vocês aqui para mais uma aula no canal André Bio. Eu sou o professor André e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre tráfego intracelular. Na aula anterior, entendemos como as células captam substâncias do meio externo por meio da endocitose. Agora vamos seguir essa jornada e descobrir o destino dessas moléculas, como elas são separadas, recicladas ou destruídas. É nesse processo que a célula controla sua sensibilidade aos estímulos e mantém o equilíbrio das suas funções. Na aula de hoje, vamos aprofundar os mecanismos de regulação celular que ocorrem após a endocitose. Você vai entender como os receptores ativados são reconhecidos, internalizados e direcionados para a degradação, além de entender as etapas da maturação endossômica e o papel fundamental da maquinaria ESC-RT na formação das vesículas internas. Também vamos conhecer a função dos endossomos de reciclagem, que ajustam rapidamente a composição da membrana, e revisar a fagocitose, que é a forma como a célula engole partículas maiores e mantém a defesa do organismo. E se você está gostando do conteúdo, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você fortalece o projeto e ajuda a espalhar conhecimento de qualidade. E os objetivos de hoje são: compreender os mecanismos de regulação da sinalização celular por endocitose, incluindo a internalização, triagem e degradação de receptores ativados. Analisar o processo de maturação endossômica, destacando as transformações morfológicas, bioquímicas e funcionais que levam à formação dos corpos multivesiculares e à digestão intracelular. Reconhecer o papel da maquinaria ESC-RT na formação de vesículas intraluminais e na regulação da intensidade e duração da sinalização celular. Explicar a importância dos endossomos de reciclagem como reguladores dinâmicos da composição da membrana plasmática e da resposta celular a estímulos hormonais e ambientais. Descrever os mecanismos celulares da fagocitose, incluindo o reconhecimento de alvos, a evasão por patógenos e os sistemas de sinalização que impedem o ataque de células saudáveis. Vamos observar o exemplo clássico do receptor EGF. Quando o ligante EGF se liga, ele não só ativa a sinalização para a divisão celular, mas também dispara o processo de internalização do próprio complexo receptor-ligante. Diferente de outros receptores que estão sempre entrando e saindo, o de EGF se acumula nas fossas de clatrina, justamente após a ligação, iniciando sua jornada para dentro da célula. Agora, a célula precisa decidir o que vai fazer com esse receptor ativado. A decisão é degradar ou reciclar? Para sinalizar isso, ocorre uma modificação pós-traducional crucial, a monoubiquitinação. Uma ou poucas moléculas de ubiquitina são adicionadas à cauda citosólica do receptor. É importante notar que esta não é a poliubiquitinação do proteassomo. É um sinal distinto para o sistema endocítico. Com o receptor devidamente etiquetado com a ubiquitina, ele é reconhecido dentro do endossomo por um complexo proteico especializado chamado ESC-RT. A função do ESC-RT é fascinante. Ele empurra os receptores marcados para o interior do endossomo, formando pequenas vesículas intraluminais. É como se o receptor fosse empacotado e enviado para uma sala trancada dentro do endossomo. Os endossomos, agora contendo essas vesículas intraluminais com os receptores, amadurece e se torna um endossomo tardio. O destino final é a fusão com o lisossomo. Ao fundir-se, as enzimas hidrolíticas do lisossomo terão acesso ao conteúdo das vesículas intraluminais, degradando completamente tanto o receptor quanto o ligante EGF. E qual é o sentido estratégico de todo esse processo? É a regulação negativa. Ao remover fisicamente os receptores da superfície e destruí-los, a célula diminui drasticamente sua capacidade de responder a novos estímulos de EGF.
Isso é um mecanismo de feedback crucial que evita uma sinalização excessiva e descontrolada para proliferar. Se acompanharmos uma molécula marcada, veremos que ela é capturada rapidamente por um endossomo primário, pequeno e localizado na periferia da célula. Esse não é um compartimento estático, ele inicia uma jornada ao longo dos microtúbulos em direção ao núcleo e durante esse movimento ele se transforma no que chamamos de endossomo tardio, um processo que chamamos de maturação. Essa transformação é visível. O endossomo primário possui uma estrutura mista, com regiões tubulares e vaculares. Conforme amadurece, os domínios tubulares, que são ricos em proteínas de membrana para reciclagem, vão sendo perdidos. Já o domínio vacular se expande e internaliza porções da membrana, formando as vesículas intraluminais, que caracterizam o corpo multivesicular. A organela está, literalmente, se remodelando para sua nova função. Paralelamente a essa mudança de forma, ocorre uma drástica alteração química no seu interior. A enzima VATPase, presente na membrana do endossomo, começa a bombear prótons H+ para dentro do lumen, acidificando-o progressivamente. Esse rebaixamento do pH é um evento central, pois não só ajuda a dissociar os ligantes de seus receptores, como também prepara o ambiente para a ativação das enzimas digestivas. Para se tornar um compartimento digestivo pleno, o endossomo em maturação precisa das suas ferramentas, as hidrolases ácidas. Elas são sintetizadas na rede trans de Golgi e entregues ao endossomo via vesículas. Inicialmente inativas, como zimógenos, essas enzimas são ativadas pelo ambiente ácido e por clivagens proteolíticas que removem seus domínios inibitórios, convertendo o endossomo tardio em uma organela com plena capacidade digestiva. Todo esse processo é elegantemente organizado para separar o que será aproveitado do que será destruído. Enquanto o endossomo ainda é primário e o pH está muito baixo, as proteínas de membrana são seletivamente recicladas de volta para a superfície, a partir de domínios tubulares. Já os materiais marcados para degradação, como os receptores que vimos no slide anterior, são encapsulados nas vesículas intraluminais, isolando-os do citosol e enviando-os para destruição no lisossomo. Agora, vamos entender a ação dos complexos ESC-RT, que são uma maquinaria proteica fundamental que atua nos endossomos em maturação. A principal função deles é mediar a invaginação da membrana para dentro do lúmen do endossomo, formando as vesículas intraluminais. É esse processo que dá a característica de corpo multivesicular a essa organela, que é uma etapa crucial no caminho para a degradação no lisossomo. Mas como essa maquinaria sabe o que deve ser empacotado dentro dessas vesículas para ser degradado? A chave está na ubiquitina. Os complexos ESC-RT, em uma sequência ordenada, reconhecem proteínas de membrana que foram marcadas com ubiquitina, como é o caso de receptores ativados, como o receptor EGF. Eles fazem a triagem, garantindo que esses sinalizadores sejam direcionados para o interior das vesículas. Para que esse recrutamento e a própria deformação da membrana aconteçam, são necessários dois elementos principais. O primeiro é um sinal lipídico, o PI3-fosfato, que serve como um ponto de ancoragem para os complexos ESC-RT na membrana. E o segundo é o complexo ESC-RT3, que se organiza formando uma espécie de espiral que fisicamente induz e molda a curvatura da membrana para dentro, realizando o brotamento interno. A importância disso vai muito além da morfologia da organela. Se o sistema ESC-RT falha, os receptores ativados não são internalizados e degradados, eles permanecem na membrana, enviando sinais de forma descontrolada. Essa sinalização prolongada pode estimular a divisão celular incessantemente, sendo um mecanismo conhecido que pode levar ao desenvolvimento de câncer, mostrando a relevância fisiológica crítica desse processo. Por fim, é fascinante notar que essa maquinaria de moldar membranas para dentro é tão fascinante que foi conservada pela evolução.
O mesmo princípio molecular usado para formar vesículas intraluminais é empregado em processos completamente diferentes, como na separação final de duas células filhas durante a divisão celular, a citocinese, e até no brotamento de vírus envelopados, demonstrando a elegância e a economia da célula. Os endossomos de reciclagem são muito mais do que simples locais de passagem. Eles funcionam como uma central de logística inteligente dentro da célula. Após a endocitose, os receptores não voltam diretamente para a membrana, eles passam por essa organela, que decide se o receptor será reciclado de volta para o mesmo local, para um lado diferente da célula, ou seguirá para a degradação. É o ponto que define o destino da proteína. Um exemplo fisiológico crucial desse sistema é a transcitose de anticorpos no intestino do recém-nascido. O receptor captura o anticorpo do leite no lado apical e o complexo é internalizado. O endossomo de reciclagem, então, não manda de volta, mas sim o empacota em uma vesícula que se funde com a membrana basolateral, liberando o anticorpo na corrente sanguínea do bebê. É um transporte seletivo que confere imunidade passiva. Como o endossomo sabe para onde enviar cada receptor? A chave está em sinais de endereçamento molecular, como pequenas sequências de aminoácidos ou modificações pós-traducionais nas caudas citoplasmáticas dos receptores. São esses códigos de barras que são lidos pela maquinaria celular no endossomo de reciclagem, garantindo que cada proteína siga a sua via correta. Esse sistema é dinâmico e regulado por sinais externos. O exemplo mais emblemático é a ação da insulina nas células musculares e adiposas. Na ausência do hormônio, os transportadores de glicose GLUT4 ficam estocados dentro dos endossomos de reciclagem. Quando a insulina se liga ao seu receptor, desencadeia um sinal que faz com que esses endossomos se fundam massivamente com a membrana plasmática, inserindo os GLUT4 e aumentando drasticamente a captação de glicose. Portanto, a regulação via endossomo de reciclagem é um mecanismo fundamental para respostas celulares rápidas. Isso não se aplica apenas ao metabolismo da glicose, mas também à regulação do equilíbrio hídrico no rim, com a inserção de aquaporinas e a excreção de ácidos, com as bombas VATPases. Encerramos com a fagocitose, um processo especializado de endocitose para partículas grandes. Enquanto que em protozoários ela serve para nutrição, em nós, mamíferos, ela é uma ferramenta de defesa e manutenção. Células especializadas, os fagócitos profissionais, como macrófagos e neutrófilos, são responsáveis por ingerir e destruir micro-organismos invasores e, crucialmente, por fazer uma limpeza diária de bilhões de células senescentes ou mortas, como os glóbulos vermelhos velhos. Esse processo é altamente seletivo e não é disparado por qualquer partícula. Ele começa com o reconhecimento do alvo por receptores na superfície do fagócito. Por exemplo, quando um anticorpo se liga a uma bactéria e depois a um receptor Fc no macrófago, esse sinal ativa uma cascata intracelular. O ponto crucial é a ativação de GTpases da família Ru, que controlam a polimerização localizada de actina, formando extensões da membrana chamadas pseudópodes, que literalmente abraçam a partícula. A organização desse movimento de actina é finamente controlada por lipídios de sinalização na membrana. Inicialmente, a produção do PI4,5-difosfato estimula a montagem do citoesqueleto de actina para o englobamento. Na sequência, uma mudança sinalizadora importante ocorre. Uma PI3-sinase converte esse PI4,5-difosfato em PI3,4,5-trifosfato. Esse novo lipídio sinaliza para a despolimerização da actina, permitindo o fechamento da boca do fagossomo. É um ciclo lipídico que guia mecanicamente a formação da vesícula. A especificidade do que será fagocitado vem de uma família de receptores. Alguns reconhecem anticorpos ou proteínas do complemento, revestindo um patógeno, enquanto outros identificam diretamente
carboidratos na superfície de micróbios ou detectam alterações na membrana de células mortas. No entanto, é uma batalha evolutiva. Patógenos como a legionela desenvolveram mecanismos de evasão, injetando enzimas que sequestram proteínas Rab da célula para bloquear a fusão com o lisossomo e assim escapar da degradação. E, finalmente, um dos aspectos mais importantes é: por que os macrófagos não fagocitam células saudáveis do próprio corpo? A resposta está em um sistema de sinalização negativa. Células vivas normais exibem na sua superfície marcadores que são etiquetas de não me coma. Quando os fagócitos reconhecem essas etiquetas por meio de receptores inibitórios, eles desligam a maquinaria de fagocitose. E para fechar com chave de ouro, vamos revisar os principais pontos abordados na aula de hoje. Primeiro, vimos que a regulação negativa de receptores ocorre quando, após a ativação, eles são internalizados e degradados no lisossomo, diminuindo a sensibilidade da célula ao estímulo. Depois, entendemos a maturação dos endossomos, que passam de precoces a tardios, ficando mais ácidos e se tornando capazes de degradar o que a célula não precisa. Falamos também da maquinaria ESC-RT, responsável por formar vesículas internas que levam receptores ativados para a destruição, um processo essencial para controlar a sinalização da célula. Na sequência, vimos os endossomos de reciclagem, que direcionam proteínas de volta à membrana plasmática e permitem respostas rápidas a hormônios como a insulina. Por fim, revisamos a fagocitose, destacando como as células reconhecem o que deve ser englobado e como os sinais de não me coma evitam que células saudáveis sejam destruídas. Assim, chegamos ao final da nossa segunda aula sobre endocitose, aprofundando o destino das moléculas internalizadas e os mecanismos que controlam a reciclagem, a degradação e a regulação da sinalização celular. Na próxima aula, vamos mudar o sentido do tráfego e acompanhar o transporte da rede trans de Golgi até o exterior da célula, entendendo como ocorre o processo da exocitose e a liberação de proteínas para o meio extracelular. As referências utilizadas estão disponíveis aqui para quem quiser se aprofundar no tema. E claro, se você gostou da aula, curte, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Isso fortalece muito o canal e ajuda o projeto a crescer. Também não esquece de seguir o @andrebio.prof no Instagram para acompanhar resumos, mapas mentais e dicas todos os dias. Até a próxima aula. Valeu!